Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito, se inscrever no canal se não for inscrito. Vou pedir para vocês ignorarem aí os barulhos externos, tá? Se vocês ouvirem aí, tá bom? Então, gente, vamos lá para o tema de hoje. Hoje eu vou estar falando sobre determinadas coisas que você pode estar fazendo e que isso possa estar agradando ao diabo. Então, assim, são situações, às vezes, que nós acabamos, fazendo, realizando ali, e a gente acaba, assim, questão de decisões, atitude, maneira de viver, o qual muitas das vezes essas ações, essas atitudes, essa maneira de viver, essa conduta tem agradado ao diabo, tem agradado a Satanás. Então eu separei aqui alguns tópicos e antes de tudo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, ele deixou escrito, em uma de suas cartas de que não devíamos dar lugar ao diabo. Então qualquer pessoa cristã, ela pode sim acabar dando abertura, legalidade ao inimigo, ao adversário da nossa alma, quando não há ali uma comunhão, quando não há ali uma intimidade, quando não há ali uma santificação, uma obediência a Deus, quando não há ali uma vivência concreta na palavra de Deus. Então a pessoa, ela não ora, ela não vigia, ela não tem a sensibilidade e muitas das vezes aquela ação, aquela atitude, aquela conduta, aquela maneira de agir, de proceder, de conduzir a sua vida está mais pactuado com aquilo que agrada ao inimigo, ao adversário, do que ao Senhor Jesus. Então, quando não há essa vigilância, a gente acaba sim dando essa legalidade, essa abertura para que o adversário da nossa alma venha se manifestar. E a gente vem ali estar, muitas das vezes, fazendo aquilo que não agrada a Deus, mas que agrada ao inimigo. O primeiro item, gente, que eu coloquei aqui, que eu acho muito importante, frisar esse tópico aqui, porque é algo que nos últimos tempos é o que eu mais tenho identificado, é o que eu mais tenho visto, que é a questão do quê? Da rebeldia a Deus, a desobediência ao Senhor. Nós precisamos entender que a obediência ao Senhor é um princípio constituído por Deus lá desde Gênesis. Então, assim, não tem como você estar em Cristo e você não obedecer a Cristo. A palavra do Senhor diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, se Cristo habita em mim, se o meu caminho foi entregue ao Senhor, então eu não realizo, eu já não pratico, eu já não faço coisas que não vá louvar a Deus, que não vá glorificar a Deus, que não vá bendizer o santo nome do Senhor. Então eu preciso estar debaixo de uma obediência. E a obediência, como eu disse aqui, é um princípio constituído por Deus. E princípio Deus não quebra. Então, até para que você venha herdar o reino dos céus, para que você venha estar no céu de glória com o Senhor, você precisa ter esse princípio na sua vida, você precisa exercer esse princípio, você precisa estar praticando esse princípio que é a obediência ao Senhor. Então, quando você é uma pessoa que não obedece, é uma pessoa que entra em rebeldia, que se revolta contra Deus, que já não passa mais a discernir, a entender as coisas espirituais, isso você está automaticamente agradando ao adversário. Porque Deus, ele não se agrada quando nós nos colocamos neste lugar de filhos rebeldes, de filhos desobedientes. E nós vamos ver na palavra de Deus que quando ocorre a desobediência, através da desobediência, ela vai acarretar para nossa vida muitos danos, danos físicos
e danos também espiritual. E a desobediência a Deus, isso faz com que nós viemos não ter comunhão com Deus. Porque se você é uma pessoa que não obedece, então automaticamente você está pecando. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, quem está no pecado, quem está na prática da iniquidade, quem transgride contra o Senhor, esse não tem particularidade com Deus, porque a palavra do Senhor diz que comunhão há entre treva e luz, não há comunhão. Então, a única coisa que separa o ser humano de Deus é o pecado. E a desobediência a Deus é um pecado. Então, às vezes, você pensa que não. Às vezes é em pequenas coisas, coisas que no seu ver, que no seu entendimento não tem nada a ver. Ah, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é importante. Deus me orientou a fazer dessa forma, Deus me conduziu desta maneira, Deus falou, mas isso aqui não é tão importante. Então a gente acaba entrando neste lugar de desobediência. Nós vamos ver dentro da palavra do Senhor, lá em Deuteronômio 28, que vai falar sobre as bênçãos e também sobre a desobediência. Então você vai ver lá que vai vir todo um princípio, né, da obediência, quando você obedece as bênçãos que são derramadas e tudo mais. E também tem a parte da desobediência. Então você vai ver lá que é muita coisa ruim que acontece quando nós desobedecemos ao Senhor. Muita coisa é acarretada sobre a nossa vida. E há um peso muito grande no mundo espiritual quando a gente passa a ser uma pessoa desobediente a Deus. E isso agrada muito a Satanás. Porque Satanás, ele quer de fato realmente que você seja uma pessoa desobediente. Ele fica feliz, ele fica alegre, ele fica satisfeito quando ele olha para um indivíduo e vê que aquele indivíduo não está sendo obediente ao Pai. Não está sendo obediente ao Deus Todo-Poderoso. Então isso ali, ele está ficando feliz, porque ele está tomando território, então isso está agradando a ele. Só que isso desagrada ao Senhor, desagrada ao Senhor. Eu vou falar aqui bem rápido, para o vídeo não ser muito extensivo aqui, baseado nessa questão da obediência. Vocês sabem que eu estava gravando conteúdos, né, de diário da dieta, compartilhando a minha alimentação, o que eu fiz para perder muito peso, aquela coisa toda que vocês já sabem, que eu já compartilhei aqui, já contei o meu testemunho, né, que eu perdi quase 40 quilos, e eu estava compartilhando isso aqui no YouTube. E um certo dia no culto, que eu estava, né, no culto de adoração a Deus, num domingo, Deus falou nitidamente comigo que não era mais para eu gravar esse tipo de conteúdo. Eu falo para vocês, gente, que naquele momento ali, que eu ouvi a voz de Deus e Deus ministrou meu coração de que eu não deveria gravar aquele conteúdo, eu aceitei tranquilamente. Eu falei, amém, Senhor, não vou gravar, né, se o Senhor não tá querendo. E olha que os meus conteúdos ali, ao meu ver, aos meus olhos, e lembrando que Deus não vê como a gente vê, tá? Deus não olha como a gente olha. Então, assim, os pensamentos dele são maiores, são mais altos. Ele enxerga lá na frente, ele vê o futuro. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente não entende, a gente não compreende. E às vezes a gente até questiona quando Deus, ele dá uma ordenança, quando Deus, ele orienta você, quando Deus usa alguém para falar algo determinado, específico, para que você venha fazer, realizar. Há um questionamento. Por quê? Porque a gente quer aquilo ali. O nosso coração, a nossa carne está inclinada para aquilo ali. E a gente não quer abrir mão, você consegue entender, daquilo que a gente está ansiando e desejando no nosso coração. É difícil você abrir mão de algo que para você não tem tanta importância, não tem, vamos supor, tanto valor. É fácil, você deixa aí fácil. Mas quando Deus, ele pede para você renunciar a algo que você tá ali projetando, que você está ali arquitetando, que é algo que você já projetou no teu coração, é um sonho, é uma idealização, é um projeto, e Deus pega e fala assim, não quero que você faça. Não quero que você dê continuidade. Então aí
que o negócio fica estreito, é aí que o negócio fica difícil. E Deus, ele vai ver ali a nossa obediência a ele. Então Deus falou assim, não quero você gravando esse tipo de conteúdo. Aí eu peguei, falei, amém, Senhor, fui lá, excluí alguns vídeos, né? Assim, excluí não, botei no privado e tal, coisa e tal. Tudo bem, daqui a pouco passou alguns dias, eu voltei novamente a criar novamente esse tipo de conteúdo. Aí eu tinha excluído, né, um canal que eu tinha já, né, que eu compartilhava, acho que tinha quase 800 inscritos lá e tal. Aí eu fui excluir o canal, excluí tudo. E criei um novo, do zero. E foi o que eu falei pra vocês, naquele exato momento que Deus falou comigo, eu entendi, fui lá, apaguei os vídeos, apaguei o canal e tudo bem. Mas como que aquilo tava tão fixado no meu coração, eu queria tanto aquilo ali, que daqui a pouco eu esqueci do que Deus tinha falado, que não era pra me gravar. Então assim, se Deus deu a ordem, se Deus falou não faz, não vai, nós temos que obedecer, nós temos que ser filhos obedientes. Nós não podemos cogitar de dois pensamentos, entendeu? Uma hora obedeço, uma hora não obedeço. Uma hora obedeço, uma hora não obedeço. Você consegue entender? Então, daqui a pouco veio novamente isso na minha mente. Cria um novo canal, vai ser diferente. Porque isso não tem nada a ver, pô. Você grava vídeo só mostrando a tua comida, né? Não tá ali escandalizando o nome de Deus, não tá fazendo nada que manche a palavra de Deus. Que vai ali, sabe, entristecer o coração de Deus. Isso eu, Bruna, pensando na minha mente pequena. O canal, gente, eu criei, as coisas não fluíam. Você vê que quando não é da vontade de Deus, você faz todo o esforço, você não mete esforço, você lá vai tentar, você não desiste, só que aquilo ali não vai fluir. Aquilo ali não vai fluir, aquilo ali não vai ir pra frente. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Então você pode colocar toda a tua força, toda a tua energia, tudo que você quiser, só que aquilo não vai dar certo. Se não é da vontade de Deus, você vai ficar martelando ali a cabeça, não vai dar certo, gente. Eu tô falando pra vocês do que eu passei. Então eu criei outro canal, fiquei postando conteúdo. O YouTube não entregava os vídeos, as visualizações eram péssimas. Aí, só coisa ruim. Aí eu falei assim, Senhor, tá bom, vou obedecer. E realmente excluí, não tô mais gravando esse tipo de conteúdo. E eu falei assim, cara, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que ser obediente ao Senhor. Porque não adianta a gente tentar resistir a Deus. Não tem como nós resistirmos a Deus. Deus, ele sempre vai vencer, porque Deus é maior que tudo. Você consegue entender? Então, é muito grave essa questão de nós estarmos em desobediência ao Senhor. Porque se Cristo volta e você se encontra nesse lugar, sendo uma pessoa desobediente, sendo uma pessoa rebelde, você não herdará o reino de Deus. Então, assim, é um tópico bem complexo e que eu quis destacar aqui, porque são pequenas coisas, são em detalhes, igual eu falei pra vocês aqui em relação ao canal. Ao meu ver, não tinha nada demais, não tinha algo, ai meu Deus, ao meu ver, mas para Deus, Deus sabe de todas as coisas. E às vezes você tá passando por esse processo também. Deus às vezes te deu uma ordem, te instruiu a algo, te orientou a fazer algo determinado e você não está fazendo, porque ao teu ver isso não é algo que seja demais, que vá condenar e algo do tipo, mas eu digo para que você venha obedecer a Deus, porque se você permanecer nessa resistência, nessa insistência, você vai estar agradando ao adversário, você vai estar dando abertura ao inimigo e desagradando a Deus, tá? Outro tópico, gente, que eu separei aqui foi a falta de temor a Deus. Nos últimos tempos, gente, eu tenho visto que parece que as pessoas não têm tido mais temor a Deus. As pessoas, hoje em dia, elas têm feito coisas que têm escandalizado tanto o nome de Deus, principalmente no meio gospel, nesse mundo de internet. É cada coisa que a gente olha e fica vendo. Eu sei que tudo isso é cumprimento da palavra. Quem conhece a palavra de Deus, quem conhece as Sagradas Escrituras, sabe que isso é cumprimento da palavra de Deus.
passarão céus e terra, mas a palavra, ela vai permanecer, ela não vai passar. Então ela vai se cumprir, porque a palavra ela é verdadeira, ela é verídica. O autor é verdadeiro. E nele não há engano, não há mentira, não há falsidade nem hipocrisia. Então vai acontecer, só que a gente, quando acontece, a gente fica muito escandalizado. Fica muito escandalizado. A palavra do Senhor diz que é lícito. Convém que os escândalos aconteçam. Mas aí tem uma vírgula. Tem uma vírgula. Aí Jesus vai dizer: ai daquele que por onde vier o escândalo. As pessoas esquecem dessa vírgula do pós, você consegue entender? Então as pessoas, elas não têm tido mais temor ao Senhor. As pessoas antes, elas se analisavam, elas tinha aquela reflexão, o Espírito Santo de Deus habitava no ser, no coração daquela pessoa, e a pessoa era sensível à voz de Deus, porque não adianta você ter o Espírito Santo de Deus e você não estar sensível à sua voz, porque quando ele falar e você não tiver com essa sensibilidade, você não vai se atentar, você não vai ouvir, você não vai entender. Tá entendendo? Então nós precisamos ter essa sensibilidade. E a gente consegue essa sensibilidade através da comunhão, da busca, da entrega, da intimidade para com Deus, através do relacionamento diário com o Senhor. Então a gente consegue estar sensíveis ao Espírito Santo, ao mundo espiritual. A gente consegue ter o discernimento de espírito sobre todas as coisas. Você consegue entender? Então, assim, a falta de temor tem sido muito, muito, muito grande, porque hoje eu paro e vejo certas situações, certas coisas que tem acontecido, e eu falo assim, cara, não é possível que a pessoa não tá tendo temor a Deus. A palavra do Senhor diz: temei ao Senhor, que tem o poder tanto de matar o corpo como lançar a alma no inferno. Gente, isso é muito sério, muito sério. Nós temos que ter temor a Deus, nós temos que temer a Deus. Você precisa entender de que não é o temor na questão de medo, de você ter medo de Deus, de você se sentir, sabe, coagido. Não é nesse sentido. É de você... A questão do temor que a palavra diz é a questão de você, quando tiver em uma situação que vai te levar ao pecado, que vai te levar à iniquidade, à transgressão, a fazer algo que não vai glorificar a Deus, você vai ter essa sensibilidade, porque você vai se voltar para a palavra. Então você vai ver dentro da palavra, pautado na palavra de Deus, que aquilo não é uma conduta cristã. Aquilo ali vai contra os princípios constituídos por Deus. Então ali automaticamente vai vir um temor. Você vai pensar, você vai refletir, você vai analisar, você vai pontuar. E você não vai querer entristecer o Espírito Santo, você não vai querer entristecer o coração de Deus. Então você vai pensar 10 vezes antes de fazer algo, de realizar algo que não vai agradar a Deus, que não vai louvar ao Senhor, que não vai glorificar ao Senhor. E eu vejo que as pessoas não têm tido temor a Deus. E quando nós não exercemos o temor, quando nós não temos temor a Deus, nós estamos agradando ao diabo, nós estamos dando legalidade a Satanás. Ele está se agradando da nossa conduta, porque ele olha para a nossa vida e tá vendo que você é uma pessoa que não tá nem aí. Se você tiver que fazer, você vai fazer. Se você tiver que realizar, você vai realizar. E você não vai pensar nem duas vezes. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada ao Senhor, isso não louva o nome do Senhor, porque Deus, ele não fica alegre quando nós transgredimos, quando nós pecamos. Pelo contrário, nós entristecemos o coração de Deus quando nós cometemos algo que transgride um princípio constituído por ele. Então que você venha exercer o temor a Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que esse vídeo de alguma forma te abençoe, te ajude e edifique. Compartilhe com mais pessoas e até o próximo vídeo.